Amém, igreja? Quantos nessa noite querem voar como águias? Amém. Todos nós queremos voar como águias. Amém? Só que para voar como águias, nós temos que obedecer a Deus. Amém, igreja? Nós temos que fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Fazendo a vontade do Pai, nós vamos receber as bênçãos que Ele tem. Amém? Ele vai fazer você voar como águias. Como águia, fazer você chegar lá de cima todos os seus problemas. Amém? Glória a Deus, porque os seus problemas não são maiores que o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Quando cantamos essas canções, nós às vezes paramos para refletir e pensamos, né? O que nós temos feito para Deus, né? Temos feito para Jesus, né? Que nem pela cruz me chamou, né? Gentilmente me atraiu, né? Então Jesus fez tudo aquilo, Deus fez tudo aquilo, né? Enviou o Filho dele na cruz. Opa, deu uma melhorada aí. Enviou o Filho dele na cruz para morrer por nós, né? Derramou o sangue. E a gente, às vezes, vindo na igreja uma vez por semana, acho que já está bom, né, igreja? Não é bem assim, né? Nós temos que, cada dia, todo dia, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né? Esse ato na cruz não pode passar desapercebido em nossas vidas, como se fosse qualquer coisa que Deus fez, né? Glória a Deus. Temos que parar e pensar o que temos feito para o nosso Senhor, né? Pelo menos para poder agradecer aquilo que Ele já fez por nós, né? E continua fazendo e vai fazer ainda, né? Amém? Só pela misericórdia que Ele tem por nós, por perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos erros, porque nós somos tão falhos, né? Tão falhos com Deus, deixamos Deus de lado, às vezes passa uma semana, às vezes conversando com Deus, né? Deixamos Ele de lado, deixamos a Bíblia parada, fechada, né? Deus, eu sei que Deus se entristece com isso, mas nós possamos refletir, né, e ver que precisamos fazer um pouco mais para Deus, amém, igreja? E quando nós fazemos um pouco mais para Deus, não é fazer uma coisa à toa, né? Fazer um pouco mais para Deus, Deus vai recompensar cada um de vocês, amém? Então, igreja, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Atos 20, a partir do versículo 7. Vinte a partir do 7, tá? Quantos que estão aqui nessa noite já tiveram uma semana abençoada? Amém. A semana não acabou ainda, amém, igreja? Estamos no dia de amanhã ainda, sexta-feira, né? Creio que Deus pode fazer ainda um milagre na sua vida. Você está precisando de um milagre, amém? Amém. Atos 20, a partir do 7, diz assim: todos acharam? No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém, igreja? Levaram vivo o jovem, né? Apesar de ter caído de uma janela de 3 andares, levaram vivo, amém, igreja? Glória a Deus. Pode se sentar. Então, igreja, eu quero falar para você nessa noite. Deus quer falar para você nessa noite. Qual é a igreja? Como deve ser a igreja que Deus quer para nós? Nós somos uma igreja que Deus quer para nós? Amém? Então, igreja, o que nós temos visto? Uma infinidade de igrejas, né? Nós passamos aí na rua, vemos uma igreja aqui, uma igreja lá na esquina, uma igreja com várias denominações, né? Isso aí até é muito bom, né? Porque é o que a gente fala, melhor abrir uma igreja do que abrir um bar, né? Porque na igreja você está na presença de Deus, você está na comunhão com Deus, né? E no bar as pessoas infelizmente são perdidas, né?
está indo no bar para beber, né, jogar o seu tempo fora. Amém? Aleluia. Então, igreja, e o que acontece com essa infinidade de igrejas? Às vezes as pessoas ficam confusas, não ficam? Qual será a igreja que eu devo servir? Qual que é a igreja que é certa para eu servir? Né? E eu falo para você nessa noite, a igreja que é certa para você servir é aquela que tem a palavra de Deus. Amém? É aquela que segue a Bíblia. É aquela que tem a palavra de Deus para os nossos corações. Né? Então a Bíblia é o que? A regra de fé. Então, se a Bíblia é a regra de fé, ela é uma regra de fé de uma igreja verdadeira. Amém? Então, quando a igreja tem por prioridade pregar a palavra de Deus, isso deve ser a prioridade. Né? Nós louvamos, nós adoramos, nós dançamos, nós pulamos, mas uma igreja que não traz a palavra de Deus aos nossos corações não é uma igreja verdadeira. Amém? Igreja, o apóstolo Paulo, ele enfrentou dificuldades quando ele quis montar a igreja, quando ele quis colocar a igreja de acordo com o que Deus queria. Ele sentiu dificuldade. Então Paulo, ele viajava pelas comunidades cristãs ensinando, né? Paulo andava ensinando a palavra de Deus, né? Então, em uma dessas visitas, ele foi à igreja de Troade. Lá ele prestou serviços pastorais, onde ele achava que lá seria uma porta que Deus tinha aberto para ele. Então, lá em 2 Coríntios diz assim, 2:12, diz assim: ora, chegando a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor. Amém, igreja? Então vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Eutico, né? Eutico era aquele menino que caiu da janela, que nós falamos no começo na palavra de Deus, né? Então nessa viagem que Paulo fez a Troade, teve um fato marcante, que foi essa ressurreição de Eutico, né? Então esse milagre mostra que aquela igreja, ela tinha comunhão com Deus. Amém? Quando na igreja acontecem milagres, quando na igreja acontece sobrenatural, essa igreja é uma igreja verdadeira. Amém? Glória a Deus. Então, e lá Deus tinha a liberdade para agir, como Deus tem a liberdade para agir neste lugar, como Deus tem a liberdade para agir na sua vida. Amém? Você tem deixado Deus agir na sua vida? Amém? Você tem tirado o teu coração de pedra e colocado no coração de carne e deixado Deus agir na sua vida, como foi falado no começo? Dá meu coração contrito e quebrantado na tua presença, ó Senhor. É esse coração que nós temos que ter, amém? Então, vamos aprender o que realmente Deus quer de nós, o que realmente Deus quer da nossa igreja. Como é a igreja que Deus quer? Então Deus, ele quer que a sua igreja o adore em que, igreja? O adore em espírito e em verdade. Então lá no versículo 7, o que diz? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o quê? Partir o pão. Então a igreja de Troade, ela se reunia todo dia, todo primeiro dia da semana. Para que ela se reunia? Porque existiam novos cristãos que estavam ali. Então eles queriam aprender sobre o tempo da graça. Amém? Então aqueles irmãos estavam ali com um único propósito. Qual que era o propósito que eles estavam ali? A adoração. Aqueles irmãos estavam ali para adorar a Deus, né? Então Deus quer uma igreja que adore. Então lá em João 4, 23 e 24 diz o que? Vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. É esse que o Pai está procurando. Deus é espírito e se importa com seus adoradores. O adore em espírito e em verdade. Amém, igreja? Você tem adorado Deus em espírito e verdade? É isso que Deus procura em nossas vidas, que o adoremos em espírito e verdade. Então, igreja, quando chegamos aqui na casa de Deus, que possamos adorá-lo com todo o nosso coração. Aleluia, né? Não devemos chegar aqui na casa de Deus como se fosse um costume, como se fosse uma religiosidade, como se fosse uma obrigação, né? Nós devemos chegar aqui na casa de Deus para adorá-lo. Nós devemos chegar aqui na casa de Deus com o coração aberto e saber que se chegarmos aqui na casa de Deus com o coração aberto, Deus vai agir nas nossas vidas. Amém? Isso é fato, igreja. Se nós abrirmos os nossos corações e deixar Deus entrar, Ele vai agir na vida de cada um. Amém? E eu sei que Ele já tem agido na sua vida.
né? Porque o seu coração está aberto para que Ele possa entrar. Amém? Então o culto é um lugar de quê? De adoração, né? Então existem lugares que quase não sobra tempo para adorar a Deus, né? Se faz tanta coisa na igreja que não tem tempo para adorar a Deus, né? Acaba não sobrando tempo, né? Creia que tudo que fazemos para o Senhor, Ele é válido, mas temos que principalmente adorá-lo, porque Ele é o único digno de ser adorado. Aleluia. Colossenses 3,23 diz: e tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que fazemos, fazemos ao Senhor e não fazemos aos homens. Amém? E de homens nós não temos nenhuma recompensa, mas de Deus nós vamos ter. Amém? Então você tem adorado a Deus verdadeiramente? Tu que teu irmão fala para ele: você tem adorado a Deus verdadeiramente? Diga a ele: esqueça tudo e reserve um tempo para adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2, segunda igreja. Deus, Ele quer uma igreja onde a pregação seja a prioridade. Foi como eu disse, né? A pregação tem que ser prioridade. Lá no versículo 7, Paulo diz assim: Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Amém? Amém, Dai? Não está anotando hoje? Está anotando, né? Amém? Então, a igreja entrou, gostava de ouvir pregação, como todo mundo que está aqui gosta de ouvir uma pregação, né? Então, Paulo demorou mais a pregação nesse dia, para que pudesse passar mais tempo com as pessoas da igreja. Mas mesmo assim, a comunidade queria escutar mais e mais a palavra dele, porque a palavra de Deus edifica as nossas vidas. Amém? Então, hoje vemos igrejas que deixam a pregação. Quantas igrejas nós vemos que deixam a pregação mais para o final do culto? Né? Faz tudo, mas a pregação fica para o final do culto. E ainda a pregação, né, é pequena. Então muitos na hora da pregação saem do templo. Muitos na hora da pregação se distraem, né? Muitos na hora da pregação ficam levantando, né? Isso nós temos visto. Então parece que a pregação ela se torna um fardo. Não pode ser dessa forma. Nada que vem do Senhor pode ser um fardo para as nossas vidas, né? Tudo que vem de Deus tem que ser especial para nós, né? Porque Deus quer coisas especiais para os filhos dele, né? Então Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras. Você tem examinado as Escrituras? Então, nada deve vir em primeiro lugar do que a palavra de Deus, né? Quando a igreja tem uma pregação como centro do culto, tudo mais se torna profundo e verdadeiro. Quem não gosta de pregação, nós podemos dizer o quê? Que ele é incrédulo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, se nós não gostamos de ouvir a palavra de Deus, nós não podemos ter fé. Amém, igreja? Isso está lá em Romanos 10, 17. Cultura teu irmão, você gosta de ouvir pregações? Aprenda, como eu falo para ele, aprenda a ouvir a mensagem da palavra de Deus. Amém. Terceiro, igreja, Deus quer uma igreja que seja a luz do mundo. Como o Tiago falou aqui, nós temos que ser a luz do mundo, né? Deus é a luz. Amém? Deus te mandou na terra para você ser a luz do mundo, para você pregar as boas novas do Senhor. Se nós somos luz, a luz ilumina, né? A luz não se mistura com as trevas. Amém, igreja? Se nós somos luz, nós somos iluminados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o lugar onde a igreja entrou, estava reunida, era embelezado pelo quê? Pela presença de várias pessoas. E essas pessoas traziam para o culto lamparinas, né? Por isso havia tantas lâmpadas no local. E com tantas lâmpadas no local, aquela igreja ficava iluminada, né? Então cada crente sabia que precisava levar a sua lâmpada para que o culto ficasse iluminado. E quando o culto ficasse iluminado, assim ficaria mais bonito. Amém? Então Jesus disse: a igreja é a luz do mundo, e cada cristão deverá manter a sua luz acesa para iluminar. Aí diz lá em Filipenses 2,15: iluminar para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis,
no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Amém, igreja? Então, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta, nós possamos ser a luz, e mostrar para ele que Jesus é a única saída, né? Nós temos visto uma geração perdida, podemos falar assim, né? Então, nós possamos ser a luz, né? E iluminar essas pessoas que estão perdidas. Amém? Então, eu digo para você que não adianta nós construirmos templos faraônicos, templos enormes, se ali não tem a luz, né? Não tem a luz que vem do Espírito, né? Porque só Jesus pode dar essa luz para nós, né? Então, a igreja pode ser grande, rica, pode ser muito organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, não adianta nada, igreja. Não adianta nada termos uma igreja grande e nós não temos a luz que vem de Deus, né? E a nossa luz o que é? O nosso testemunho, dentro e fora da igreja. Amém? Então você tem, pergunta para o teu irmão, você tem levado sua lâmpada à igreja? Ou a sua luz está apagada? Dê testemunho de vida e seja um cristão fervoroso. Amém? Quantos são cristãos fervorosos? Amém? Não é cristões, né? Cristãos fervorosos. Amém? 4, igreja. Deus quer uma igreja viva. Deus quer uma igreja acordada, não em cima do muro, né? Quantas vezes nós ouvimos falar que aquele crente que está em cima do muro, ele já é do diabo, né? Porque nós não podemos servir ao diabo e servir a Deus. Então, se nós estamos em cima do muro, nós não estamos do lado de Deus, né? Então, que nós possamos sair de cima do muro e nos jogarmos diretamente para Deus. Amém? Então, igreja, olha o versículo 9, diz o que? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto, né? Imagina cair no terceiro andar, você se adormece e cai. Imagina, o cara cai de um jeito que, meu Deus do céu, né? Então lá ele caiu, todo mundo pensou que ele estava morto, ele caiu morto, né? Então, mesmo uma igreja verdadeira é formada por pessoas imperfeitas, nós sabemos disso, né? Mesmo a igreja sendo verdadeira, nós somos imperfeitos, porque o único perfeito é Deus, o único perfeito é Jesus. Então a igreja entrou, estava cheia naquela noite, e por ela estar cheia, a gente vai procurar um outro lugar para ficar, né? Então naquela hora, acho que o rapaz foi lá e procurou a janela para sentar, e como a pregação estava durando muito, ele se sentiu cansado, dormiu, deu aquela piscada, caiu da janela, do terceiro andar. Então, imagina o culto parou, né? As pessoas ficaram pasmas, né? Ficaram preocupadas, né? E aquele culto poderia ter acabado de uma forma trágica, mas não foi assim que aconteceu. Então nós podemos dizer assim, que o erro de Eutico é muito comum em nossas igrejas atualmente, né? Então muitos jovens ficam pelos corredores das igrejas, né? Aqui a igreja, nossa igreja é pequena, né? Mas nós já vimos igrejas grandes assim, a pessoa fica distraída, andando pelos corredores, parece que a mensagem não faz efeito nenhum na vida dela, né? Mas Deus quer uma igreja que cuide da juventude, onde as pessoas possam estar na frente, marcada por um culto vibrante, onde ninguém possa dormir, né? Quando nós estamos na frente, num culto vibrante, pulando na presença de Deus, quem que vai dormir? Não vai, né? Mesmo porque se o cara está dormindo ali, ei, vamos lá na frente, vamos pular, né? Vamos dançar na presença de Deus, né? Então Deus não quer uma igreja que dorme enquanto Ele está trabalhando, né? Porque quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos adorando, nós estamos fazendo louvor, nós estamos dançando, Deus está trabalhando nos nossos corações. Amém? Creio que Deus está trabalhando no seu coração nessa hora, né? Então nós podemos trazer para os dias de hoje o quê? Que tem muitos jovens, igreja, caindo das janelas das igrejas, né? Nas janelas do mundo, perdidos, né? Quando você vê o irmão dormindo espiritualmente ou em cima do muro, não deixe quieto, cutuca ele, fala, acorda que Deus quer falar com você. Amém? Então nós devemos fazer a nossa parte, pelo menos mantendo ele acordado, né? Fala para o teu irmão, você está acordado?
Ou ainda está em cima do muro? Diga para ele: acorde, levante, saia de cima do muro. Amém. Quinto, igreja: Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Quantos aí estão mortos espiritualmente? Versículo 9: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Amém, igreja? Amém. Isso aqui é fé, amém? Então, o que aconteceu? A reação de Paulo ao ver o menino caindo no chão poderia ter sido diferente, né? Paulo poderia ter: poxa, mas estou pregando e o cara está dormindo. Não, qual foi a atitude de Paulo? Ele desceu, chegou até Eutico, abraçou com amor. E por ele ter abraçado com amor, Eutico ressuscitou. Amém? Eutico ressuscitou. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, isso dizendo palavras, pôs uma borboleta aqui. Aleluia. Então, igreja, eu digo para você que nessa noite há muitas pessoas dentro da igreja morrendo por falta de um abraço, por falta de amor, né? Que nós possamos ser essa pessoa, como Paulo abraçou, como Paulo demonstrou o seu amor, né? Você crê que quando você abraçar uma pessoa que está em dificuldade, uma pessoa que está morta espiritualmente, essa pessoa pode voltar, pode ressuscitar? Amém? Um abraço pode curar. O amor é a base do poder, porque a fé age pelo amor. Isso está lá em Gálatas 5:6. Imagina, foi o amor de Jesus que ele tinha por Lázaro que fez Lázaro ressuscitar. Amém? Então, nós podemos ver que em momento algum Paulo chegou e disse: ele está morto. Não, Paulo disse: ele vive. Nós temos que falar com nossa palavra, nossa boca tem poder, né? Então nós precisamos fazer como Paulo, não anunciando a desgraça do irmão, não julgando o irmão, não falando mal do irmão, mas sim apoiando, né? Eu digo que Jesus está em sua vida para que ele possa se levantar para continuar adorando a Deus, né? Nós devemos fazer isso, fazer com que ele possa se levantar para continuar adorando a Deus. Então nós precisamos abraçar quem, igreja? Os mortos da igreja, né? Muitos saem da igreja e nós nem ao menos ligamos para saber: poxa, o que aconteceu? Por que você saiu da igreja? O que aconteceu com você? Tem alguma coisa errada? Né? Porque nós sabemos que nós somos falhos, nós nos enfraquecemos. E às vezes saímos da igreja por coisas tão banais, né? Por uma palavra que nós falamos. Uma pessoa pode deixar a igreja. Eu já vi isso acontecer. Então nós precisamos fazer como Paulo, que desceu e abaixou-se para abraçar aquele que estava caído. Cutuca teu irmão. Você tem procurado as pessoas que estão fracas em sua igreja? Ame os irmãos da igreja, principalmente os que estão caindo. Quem que é a igreja? Nós, você, nós todos somos a igreja. Amém? Sexto, igreja: Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Lá no versículo 9 diz assim: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então aquele culto que poderia ter acabado tragicamente continuou até o amanhecer. Eles cearam, né? Continuaram como se nada tivesse acontecido. Então nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada naquela igreja, né? Imagine se realmente eles tivessem morrido,
Teria acabado o culto. A ceia do Senhor é algo muito sério, igreja. Nós não devemos perder a ceia do Senhor por nada. A ceia do Senhor é o quê? Uma ordem de Jesus para a sua igreja, né? Não podemos perder a comunhão com os irmãos, né? Para isso temos que ter cada dia, nós temos que a cada dia perdoar mais os irmãos. Perdoar, né? Porque isso é um mandamento de Deus, que nós possamos perdoar uns aos outros, né? Não importa o que fazemos, não importa as nossas atitudes, é porque todo mundo tem pecado, todo mundo é pecador, né? Nós somos pecadores, mas somos pecadores que se arrependem. Nós somos pecadores, mas nós somos pecadores que são confessados a Deus, como já foi falado em outra pregação, né? Então o culto da ceia é um momento especial para toda a igreja. Então que nós não possamos perder esse culto, né? É um culto abençoado na presença de Deus, né? Onde nós comemos do pão, bebemos o sangue de Jesus, né? Então antes disso nós devemos pedir perdão. Quando nós estamos aqui, devemos pedir perdão aos nossos pecados. Nós devemos tomar a ceia do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Para que possamos estar limpos. Quando estamos limpos, nós podemos beber a ceia de Deus, a ceia do Senhor, amém? Então não deixe de vir a ceia por qualquer motivo. Cutuca o teu irmão e diz assim: algo tem te impedido de tomar a ceia do Senhor? Não perca a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Sétima igreja. Deus quer uma igreja feliz, uma igreja alegre, não com as piadinhas, né? Ou também? Não? Também? Não? Tá bom. Versículo 9 diz assim: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Imagina a alegria que aconteceu naquela igreja, né? Quando viram que Eutico foi ressuscitado. Eutico, com assim o chapéuzinho esse, Eutico, né? Então o ambiente daquela igreja pode ter mudado, amém? O Espírito Santo que ressuscitou aquele jovem também revivou a igreja. Então as luzes permaneceram acesas. Todos cearam com reverência ao Senhor. Todos cearam com reverência e temor. Isso tudo porque a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e encaminhando no temor do Senhor e no conforto do quê? Do Espírito Santo. Todos estavam confortados pelo Espírito Santo. Amém? Isso está lá em Atos 9:31. Então, igreja, o que eu quero dizer para você? Que quando nós servimos a Deus com alegria, nós servimos a igreja com alegria, Deus opera grandemente em nossas vidas, né? Porque Deus quer que você seja uma pessoa alegre, não uma pessoa triste, não uma pessoa que fica chorando pelos cantos e colocando problemas na frente de tudo, dificuldades na frente de tudo, né? Dificuldades nós temos, problemas nós temos. Jesus disse que não seria fácil, mas eu tenho certeza que Deus está com você, amém? Quando a igreja é alegre, Deus opera, Deus cura, o avivamento entra na igreja, né? Deus opera maravilhas, pessoas são curadas através da palavra, pessoas são curadas através do louvor, pessoas são curadas através da dança, amém? Porque Deus está agindo naquele lugar, porque é uma igreja alegre na presença de Deus, né? Então, igreja, as pessoas que passam por aquela porta têm que sentir a alegria de estar aqui na casa de Deus, para que elas também possam ser curadas, amém? Temos que receber as pessoas que serão ressuscitadas por Jesus. A maioria das pessoas que passam por aquela porta tem alguma necessidade. Elas não passam por aquela porta por passar. Se elas vêm aqui à casa de Deus é porque elas estão pedindo alguma ajuda, pedindo algum socorro. Então essa pessoa tem que ser ressuscitada por Deus, tem que ser ressuscitada por Jesus, né? Nós temos que parar de olhar o defeito dos outros, né? Dos irmãos,
mesmo porque todos nós temos defeitos, mesmo porque aquele que passa por aquela porta tem pecado igual ao nosso, mas nós temos uma diferença. Nós temos pecados e sabemos que nós temos que confessar esses pecados. Nós temos pecados e sabemos que nós não devemos continuar pecando. Então a pessoa que entra por ali não, ela sabe, na realidade ela não sabe nem que tem pecado. Ela só vai aprender quando estiver na casa de Deus, que aquele pecado que ela tem pode estar trazendo problema para ela. Ela está daquela forma por causa daquele pecado que ela tem feito. Amém? Então em Filipenses 2,14 diz: fazer tudo sem o quê? Sem murmurar e nem contendas. Tudo o que você faz, faça sem murmurar. Amém? Cutuca o teu irmão. Você é um cristão feliz ou vive reclamando? Cutuca ele de novo. Faça o que puder para ser feliz na sua igreja. Amém. Então Deus quer que a sua igreja seja uma igreja verdadeira. E a sua igreja é a mesma igreja que a minha. Então Deus quer que a nossa igreja seja uma igreja verdadeira. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que você está aqui na casa de Deus, nessa igreja que é uma igreja verdadeira. E é uma igreja que prega a palavra de Deus. Amém? Então a igreja, igreja, somos nós. Amém? Se agirmos como crentes de verdade, nós também poderemos ser uma igreja que Deus quer. Adorar a Deus com todo o nosso coração. Isso Deus quer para nós. Priorizar o quê? A palavra de Deus. Dar testemunho de vida, não deixando a nossa lâmpada se apagar. Ficar vivo, ficar acordado e não ficar em cima do muro. Abraçar a todos com amor. Não permitimos que nada impeça a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Vimos para a igreja com alegria em nossos corações. Amém? Que possamos ser esses verdadeiros cristãos e ajudar a nossa igreja a ser como Deus quer. Amém? Glória a Deus. Quem quer uma igreja verdadeira? Amém. Quem quer uma igreja que prega a palavra de Deus? Amém. Quem quer uma igreja que é viva? Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, igreja. Quem quer uma igreja feliz? Amém. Aquele que está feliz, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus quer para nós, igreja. Que nós sejamos felizes. Amém? Que nós não fiquemos em cima do muro. Que nós possamos adorar o Espírito em verdade. Que nós sejamos a luz do mundo. Né? Que nós busquemos aqueles que estão perdidos. Que nós possamos ganhar almas para Deus. O objetivo maior também é ganhar almas para Deus. Lendo a palavra, sabendo a palavra, você tem como falar para aquelas pessoas o que Jesus pode fazer na vida delas. Amém? Que Deus possa colocar no seu coração a vontade de ganhar almas. Amém? Mas para que nós possamos ganhar almas, nós temos que ser ousados. Que Deus possa colocar no seu coração essa ousadia. Amém? Se você tiver vergonha, que Deus possa tirar essa vergonha. Aleluia. No meio de um mundo tão corrupto, nós temos que fazer a nossa parte, igreja. Que nós possamos estar mais na casa de Deus. Que nós possamos estar buscando os perdidos. Isso precisamos fazer, amém, igreja? Aleluia. E obedecer a Deus, obedecer o que Ele disse aqui. Essa é a igreja que Ele quer, amém? Que você possa ser cada vez mais a luz do mundo, né? E pregar as boas novas para aqueles que precisam, amém? Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos, igreja.
sentir à vontade, se quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, você pode ficar. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Porque eu sei que desde o começo você já tem falado com o Senhor. Eu sei que desde o começo Deus tem tocado no seu coração. Eu sei que desde o começo Deus tem chacoalhado na sua vida. Eu sei que Deus tem pedido para que nós possamos sair da posição de comodismo. É muito bom, né? Estar cômodo, é muito bom estar tudo da mesma forma. Mas nós estamos aqui na igreja para que haja diferença nesse mundo, amém, igreja?
noite, Pai. Oh Deus, pedimos perdão a Ti, Senhor, por às vezes não sermos a igreja que Tu quer, Pai. Oh Jesus, sabemos, Pai, que não é fácil, Pai, mas pelo menos estamos tentando, Deus, fazendo a Tua vontade. Entra nessa noite em nossos corações, Senhor. Oh Jesus, eu te peço nessa noite, Pai, vem tocar em nossos corações, Deus. Vem nos abraçar nos teus braços de amor. Oh Deus, estamos te adorando nessa noite, Pai. E sabemos, Pai, que só tu diz de louvor e adoração. E queremos te adorar em espírito e em verdade, como diz a tua palavra, Deus. Queremos ser a diferença no meio de muitos, Pai. Deus, queremos fazer a nossa parte, Deus. Se viemos à igreja uma vez por semana, nós pedimos perdão, Pai. Oh, Jesus, perdoa, Pai. Oh, Deus, expressa o nosso Deus, Pai. Não há outro Deus além de Ti, Pai. Enquanto muitos adoram outros deuses, Pai, nós adoramos um Deus que é o único, Pai, o único Deus verdadeiro, Pai. Oh Deus, é o Deus em quem podemos conversar, é o Deus em quem podemos confiar, é um Deus que fala, é um Deus que está vivo, é um Deus que está a todo momento disposto a falar conosco, Jesus. Oh Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo fazendo coisas erradas, o Senhor está conosco, Deus. Pela tua imensa misericórdia, Pai, o Senhor nos perdoa, Jesus. Como diz a tua canção, Pai, nós não sabemos, Pai, o preço, Pai. Nós não podemos saber o preço, Pai, que foi pago naquela cruz, Pai. O sangue derramado, as dores que o Senhor passou, os pregos e fincados na mão, Pai. Tudo por nós, Pai. E às vezes, Pai, pensamos em desistir, às vezes pensamos em jogar tudo para o alto, Deus. Mas sabemos, Pai, que não são os nossos sonhos, não são as nossas coisas, Pai, mas é tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, Pai, que faz, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Deus, que faz, Pai, sermos pessoas melhores, Deus. Oh, Jesus, obrigado, Pai, obrigado. Vem transformar as nossas vidas, Pai. Vem fazer, Pai, com que sejamos pessoas melhores, Pai. Vem fazer, Pai, que nós amemos uns aos outros, Pai. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Você crê que você serve um Deus maravilhoso? Você crê que você serve um Deus amado? Amém? Você crê que você serve um Deus digno? Amém? Se nós servimos a esse Deus, para que servir a outro Deus? Amém? Deus é maravilhoso, igreja. Continue firme.
Continue no caminho de Deus, amém? Quando pensarmos, às vezes, em jogar as coisas fora, jogar tudo para o alto, lembre que Deus fez na cruz por nós, amém? Aleluia. E Deus tem tantas coisas para fazer em nossas vidas ainda, amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir a Deus nessa noite?